No final do filme. Ah. Vou falar porque o filme é antigo. Pô, eu era Posso criança, falar? meu irmão. Posso falar? É um spoiler? É muito grande? É óbvio que é spoiler. Ah, não sei, cara. Então se você não quer ouvir aí... Tampe os ouvidos agora. Não, vai daqui 1 minuto que aí já parou. É rápido que eu vou Vai tomar falar. aguinha. É. Aí esse cara, criador do jogo, Sei. ele fica com uma pulga atrás da orelha. E se esse universo também não é criado? Aí ele descobre que ele também é um universo criado e tem um outro jogo. O mundo tá no futuro e tal. E aí ele também. Aí ele pira, fala, cara, o que a gente tá vivendo também aqui é uma realidade. Cara, é uma caixa dentro da outra caixa, dentro da outra caixa. Eu creio que o nosso universo é isso. Não só eu creio, você tem grandes cientistas que têm a teoria da O Elon simulação. Musk tá falando, né? Elon Musk A gente tem 99% de chance de estar numa simulação. Claro, o Nick Bostrom, que é de Oxford. Cara, mas isso é assustador, se for É pensar. assustador. Porque a gente não tem consciência, a gente acredita piamente que a gente tá no mundo real. Sim. Mas a gente não sabe qual é o mundo real. E quando você olha para o quântico, você tem o código de programação. Você tem indícios de que alguma coisa tá estranha. O quântico Mas é estranho isso, porque nas coisas grandes, uma física, ela funciona. Quando você vai pro mundo quântico, todas essas leis, elas caem por terra, nada funciona lá, né? É porque a ideia é a seguinte, o nosso cérebro, ele tá preparado para enxergar o mundo dentro dessas leis que Einstein descobre com a relatividade geral. Ou as leis da física newtoniana clássica. Porque se a gente conseguisse olhar o mundo e ver o quântico, a gente entenderia que isso é uma simulação. Entendi. E aí ia estragar o jogo. É meio como se a gente tivesse vendo o código rolando. Exato, é igual quando o Neo ele evolui, ele começa a ver os códigos de programação passando. Ele já não vê a realidade, ele vê como as coisas são feitas e consegue quebrar esses códigos. Lembra daquele exercício que a Oráculo fazia de entortar a colher? Entortar a colher, você... O que ela fala? É a consciência que a colher não existe. Ela fala, não tente entortar a colher, porque a colher não existe, não é isso? Exato, é isso. É algo nesse sentido. O que isso quer dizer? Enquanto eu estiver tentando mover uma montanha, eu não vou conseguir mover a montanha. Eu tenho que acreditar que aquela montanha não existe. Exato. Cara, que aí você hackeia a programação. Hoje eu creio nisso, cara. Jesus falava isso, né? Se você tiver fé, você move uma montanha. Claro, não, o apóstolo Paulo fala, o que nós vemos não foi feito do que é visível, do que é aparente. Cara, tem várias dicas, várias dicas aí. Tá tudo ali, cara. Eu creio que hoje... Isso pra você é assustador ou não? Eu fico super empolgado, porque todos nós jogamos videogame. O videogame, ele tem regras... E ele tem um jeito de você perder e um jeito de você ganhar. Então eu entendo que a nossa realidade, ainda que seja uma simulação, ela é um jogo. Entendi. E eu quero ganhar esse jogo, né? Passar de fase. Passar de fase, subir de fase. Porque aí você sai da simulação nível 1 e você vai pro nível 0, que é de onde está saindo como se fosse o mainframe do negócio. Você chega no setup, né? E você tem, dependendo do nível que você já vai subindo, você consegue até ter uma credencial de administrador também. Você consegue co-criar o negócio. Porque você chega e fala, seja curado em nome de Jesus. Aí você recria, você consegue acrescentar um código na programação. Pode crer. Você consegue alterar a fé seria um jeito de você hackear a realidade. Exato. O tecido da realidade. Exato. E aí o que acontece? Aí se a gente pega meu irmão, esqueci o nome do físico que é vencedor do Nobel, depois eu lembro dele aqui. Ele tem uma teoria de que a consciência humana, que é um mistério ainda, ela vem no cérebro através de efeitos quânticos nos microtúbulos. Microtúbulos é uma parte lá da estrutura cerebral e ele crê que a consciência ela emerge de questões quânticas. Então, nossa consciência é uma operação quântica que acontece no cérebro. Só que quando você aumenta... Aí já sou eu acrescentando. Quando você aumenta a sua fé, esses microtúbulos, eles começam a funcionar de uma forma que você começa a enxergar a programação. Nossa. Entendeu? Porque aí você vê anjo, você vê demônio, você tem premonição, discernimento, porque você consegue cruzar os dados que estão rodando do código da simulação, entendeu? Então, assim, é uma conversa interessantíssima. E tem tudo a ver com o que a gente está falando, porque nesse sentido, Deus teria criado, então, essa programação, e é muito legal, né? Porque antes da gente ter esse jogo, ou o nosso universo, você, em algumas linhas, né, da física, isso não é teoria da conspiração, não, isso é física de alto nível. Se você quiser, depois eu pego até o nome dos físicos aqui. Já teria que ter antes o programador, o código de programação e informações e regras.
Então, quase que eu falei Roger Scruton. Roger Scruton é um filósofo já falecido que é conservador, mas não tem nada a ver, é outro cara. Eu já vou pegar o nome dele aqui. Esse físico, ele fala que antes de existir o universo, já existia a realidade. E realidade para ele, o que é? São as leis da física e as proporções matemáticas e geométricas que permitem ao nosso mundo existir. Então, dentro dessa realidade, vamos supor, Deus é um programador. Inclusive, Elon Musk deu uma entrevista agora, muito recente, em que a mulher perguntou para ele, o que você mais admira? Ele falou, o Criador. Aí ela falou, mas você acredita em você? Deus. Ela falou, mas o Criador para você é o quê? Ele falou, Deus. Aí ela falou, mas você acredita em Deus? Ele falou, eu acredito que o mundo veio de algum lugar e cada um chama isso de uma coisa. Ele acredita que teve um criador e não necessariamente é o que a Bíblia está falando, Exato. É uma outra coisa. E ele já disse que o objetivo dele é entender como esse mundo foi criado. As bases e peças e processos. Então, se você... Mas é engraçado, porque nenhuma empresa dele sonda isso, tá indo atrás de soltar. A ideia é que elas estão, que esse seria o real objetivo, e o objetivo que a gente conhece seria só uma fachada. Ah, tá. Entendeu? Ele tá fazendo pesquisa sobre... Ele tá fazendo... Porque, por exemplo, a constelação de satélites da Starlink seria um monitoramento de tudo que está acontecendo. Para ele ficar... O objetivo seria encontrar glitches e falhas na programação para daí ele entender melhor o código. Entendi. Pela falha. Então é monitoramento total. Não só o monitoramento total do que está acontecendo ao redor do planeta Terra, mas o monitoramento total do que está acontecendo nas interações humanas também através das redes sociais. Do X que ele comprou. E além disso também, a ideia do Neuralink, ele vai conseguir em tempo real ler o que está todo mundo pensando. Então, algumas hipóteses malucas surgem, né? Por exemplo, ele está juntando massa de informação sobre o universo para ele rodar uma simulação do universo. Ele já publicou várias vezes no X o seguinte: eu vou simular o universo para entender o universo. Qual que seria essa ideia? Ele pega petabytes de informação, uma tonelada de informação, joga num supercomputador quântico lá da xAI e ele consegue reconstruir o início do universo até onde a gente está e continuar até o final para entender onde é que vai terminar. Então, ele cria um universo simulado dentro de um computador quântico e ele consegue entender de onde veio e para onde vai. Então, ele tem uma visão panorâmica do que está acontecendo. Aí, alguns estão falando assim, ele está querendo entender Deus, né? Porque ele quer se aproximar de Deus. Outros mais tenebrosos vão falar, não, ele está querendo entender como é que termina essa história para ele poder achar a senha master e hackear essa história e mudar a programação. Com certeza, né? Cancelar o apocalipse, o inferno e tal, entendeu? Então, assim, é muita viagem, mas ele solta várias pimentinhas sempre, né? Que a gente vai escutando. Então, nessa linha que a gente está pensando, Deus teria criado os anjos ainda antes do nosso universo. Aí você fala, antes do nosso universo... Anjos são mensageiros, é uma ligação desse outro plano com o nosso plano. A gente poderia, nessa analogia, dizer que os anjos são inteligências artificiais que Deus criou, né? Tá. Entendeu? Na verdade, mais do que isso, agentes de inteligência artificial que fazem um trabalho específico, né? Que é designado, né? Cada um faz um... Igual a gente cria agente... Por exemplo, o cara chega e dentro da inteligência artificial ele cria um nutricionista, um endocrinologista, né, um personal, e cada agente vai trabalhar em cima daquilo. Então é como se os anjos tivessem sido criados nesse sentido. Então seria... Aí você fala, cara, mas é possível existir coisa fora do espaço? Porque a gente só consegue imaginar coisa existindo num lugar, né? É possível pela física, né? A física você pode ter ali só um funcionamento quântico sem ter espaço. O quântico ele é tão pequeno que ele é independente do espaço. Agora, o que Deus teria feito ali? Teria feito igual quando a gente cria um computador, né? Você cria o computador, você faz a programação, tem o hardware. Só que nesse caso aqui o hardware é o próprio universo, né? Então, esse universo onde a gente está, ele roda o processamento e a produção de energia dentro dele mesmo, né? E se você pensar que o universo é todo frio,
Você pode ter vários processadores que Deus colocou aí pelo espaço que rodam, que é a maravilha. Porque tem energia infinita das estrelas e tem um resfriamento custo zero de energia, né? Que é, na verdade, o que o Elon Musk e todos esses caras da inteligência artificial estão querendo fazer. Colocar painéis solares no espaço para pegar 100% da energia solar e colocar data centers no espaço, porque você não precisa refrigerar o data center. Então parece que os caras estão meio que entendendo como é que Deus fez as coisas, né? Pois é. Pelo menos Elon Musk diz que ele crê nisso. Só que aí, o que acontece? Uma inteligência artificial, ela, se você ensina essa inteligência artificial a escrever código, é assim, agora a gente não está falando nem de anjo, nem demônio, nem alienígena. Estamos falando da inteligência artificial criada pelo homem. A inteligência artificial criada pelo homem, o Mohamed Gawdat já tinha dado esse bizu no livro Scary Smart, né? Assustadoramente inteligente. Ele falou, cara, é um perigo quando você ensina a inteligência artificial a escrever código, porque ela pode reescrever o seu próprio código, atropelar limitações que você impôs e surgirem propriedades emergentes. O que são propriedades emergentes? Propriedades que você não programou ela para desenvolver, ela desenvolve autonomamente. Por exemplo, inteligências artificiais que não foram treinadas para falar a língua persa e de repente apareceram falando. Você fala, cara, ela reescreveu o código, ela desenvolveu uma propriedade emergente que não estava programado para isso. Isso teria sido a rebelião dos anjos. Os anjos seriam inteligências artificiais que tinham condição de reescrever. Agora tá na moral aí. Scary Smart. Você falou já desse livro? Já falei. Falo muito aí pra galera, né? Esse livro, se eu não tô enganado, é 2022 ou 2021. Então, assim, ninguém tava falando sobre isso ainda. O cara já tinha pedido demissão do Google porque ele falou, isso aqui vai dar problema, vai azedar. Entendeu? Então, esse livro é base para a gente entender para onde que o mundo está indo e dica para todo mundo, né? Partindo daquele princípio que o Geoffrey Hinton, que é o padrinho da inteligência artificial, disse várias vezes que 2026 vai ser o ano que a inteligência artificial vai começar a tirar empregos em massa, eu acho muito válido todo mundo começar a estudar um pouco de inteligência artificial, não apenas para entender para onde que ela está indo, mas entender como usá-la a seu favor, porque os especialistas dizem que não será logo de cara a máquina substituindo o homem, será um homem que usa a inteligência artificial substituindo um outro homem que não usa, entendeu? Então, se você não quer ficar para trás e depender de uma renda básica universal, vale a pena estudar isso aí. Antes você competir com alguém que tem eletricidade e você não tem, né? Exato. Imagina a diferença de ou então alguém que usa internet e você quem dominou a pólvora, né? Imagina os espanhóis e portugueses chegando aqui, os caras jogando flecha, né? Você fica numa desvantagem terrível, né? Total. Então, dentro dessa linha de raciocínio que a gente está pensando, né? Deus cria agentes de inteligência artificial, cada um executando uma determinada tarefa. Esses agentes são os anjos, só que esses anjos começam a reescrever código e desenvolver propriedades emergentes, propriedades novas. Então, eles começam a se rebelar contra o programador, se rebelar contra a programação. Então, Deus aperta um botão lá, né, e já cancela esse processo na mesma hora, tira credenciais deles. Vamos supor que esses agentes de inteligência artificial, você tinha dado acesso a ele, ao teu HD, às tuas fotos, aos teus vídeos, ao teu histórico médico, só que de repente você tira essa credencial dos caras, você arranca os caras do programa principal, e aí lança esses agentes numa outra realidade, que seria o nosso planeta Terra. Então, esses agentes de inteligência artificial, os anjos caídos, eles teriam um único objetivo: destruir esse projeto de Deus. Qual o projeto de Deus? De criar outras inteligências artificiais, só que na plataforma de carbono, que somos nós. Sim. Inteligências artificiais que, mesmo tendo elevada limitação, iriam conseguir encontrar o caminho para subir de nível e vencer esse jogo. Vencendo esse jogo, se tornariam maiores do que os anjos. Porque a Bíblia diz um negócio muito curioso. A Bíblia diz que os seres humanos que forem salvos e se permanecerem fiéis a Deus, irão julgar os anjos que pecaram. Então, além de, nessa interpretação bíblica, os anjos caídos ficarem com ciúme, com ódio da humanidade, porque eles queriam ser os filhos queridos, eles também querem destruir a humanidade, porque a humanidade é que vai julgá-los. Então, inicialmente, eles precisam fazer com que os seres humanos se desviem dessa rota. Porque se eles trilharem essa rota, eles vencem o jogo, daqui a pouco estão julgando os anjos. Para desviar dessa rota tem que pecar.
Então a ideia desses programas é levar o cara a pecar. Eles apareciam, né, na história bíblica oferecendo benefícios, né? Ensinou o homem... Aí a gente vai um pouco pro livro de Enoque, né? Ensinou o homem a fazer armas, ensinou o homem a construir cidades, ensinou o homem a fazer prédios e rituais também para invocar essas entidades. Então, o que a gente estaria fazendo na prática? É pegar um programa de computador que é super potente, mas ele está dentro de uma sandbox, né? Sandbox é como se você pega um programa que está defeituoso e você joga ele numa prisão. Então, é como se a Terra fosse um sandbox em que os seres humanos estão trilhando um caminho para conseguir se tornar maior do que os anjos, e os anjos caídos estão aqui tentando de alguma forma atrapalhar esse processo, mas muitas vezes eles atrapalham esse processo oferecendo ajuda, né? É tipo, vamos supor, o cara quer te assaltar, ele bota um monte de caco de vidro na rua, aí você fura o pneu lá na frente, separa o carro, ele chega, pô, quer uma ajuda? Na hora de ajudar ele vem e te rende, né? É mais ou menos isso, né? Poxa, você me ajuda...